Bíblia no 2 de Reis, capítulo 4. Aleluia. Pai da glória, Pai amado, Pai bendito. Graças eu te dou, Senhor, por mais um dia, Senhor, na tua casa, por mais um dia na tua presença. Graças nós te damos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigada, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de mais uma vez eu ministrar a tua palavra para a tua igreja. Primeiramente para a minha vida, Pai, pois eu creio que essa palavra vem diretamente dos céus, primeiramente para mim, Papai. O meu pedido nesta tarde é que o Senhor me use para pregar a tua palavra. Que o teu Espírito Santo venha falar através da minha vida, através da minha boca, uma palavra que nos dá direcionamento, uma palavra que nos aproxima cada dia mais e mais de ti. Nós abrimos nosso coração para crermos, Pai. Nós estamos focados, queremos estar focados nesta hora, Pai. Desde agora eu repreendo todo ladrão da palavra nesta hora. Repreendo toda a vontade de ir à casa de banho neste momento da palavra. No poderoso nome de Jesus Cristo. Senhor, abre os nossos olhos para ver. Abre o nosso coração para crer, Senhor, que o Senhor vai fazer no dia de hoje, através da tua palavra, algo, Senhor, novo, Senhor. O Senhor vai trazer um despertamento para a tua igreja. No poderoso nome de Jesus Cristo, a igreja diz amém. Glória a Deus. Já todos abriram? 2 Reis, capítulo 4, amém? Glória a Deus. Diz assim: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio um credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Aleluia. E Eliseu lhe disse: o que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhes traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traz-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Aleluia. Você glorifica a Deus por essa palavra, amém? Glória a Deus. Pode tomar o vosso assento. Amém. Aleluia. É, Espírito Santo, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Amém. Nós estamos diante de uma palavra, amém? Que eu creio que a maior parte de nós aqui já conhece. Se calhar já pregamos, já ouvimos, amém? Mas eu creio que Deus sempre tem algo novo para falar conosco através da sua palavra, amém? Então vamos prestar atenção na palavra de Deus, amém? Em nome de Jesus. Nós vemos que a Bíblia vai nos falar sobre uma mulher, que ela era mulher de um dos filhos dos profetas. Nós sabemos que no Velho Testamento haviam profetas e havia a escola de profetas, onde os homens eram instruídos sob a direção dos profetas. E naquela altura era a vez do profeta Eliseu ser um professor, instruidor. Ele estava responsável da escola dos profetas. Antes do Eliseu estava o Elias,
que antecedeu a Eliseu. O Eliseu também foi filho de profeta. Era filho do profeta Elias, filho na fé, amém? Yes. Glória a Deus. E então, Elias, nós vemos que Elias partiu-se, Deus levou a Elias, não é? E então, Eliseu ficou no lugar de Elias. Ele recebeu a porção dobrada da unção que Elias carregava. E a Bíblia vai nos dizer que Eliseu também agia na mesma não, 2 vezes maior na proporção que Elias agia. Deus usou Eliseu 2 vezes mais que o seu professor, o seu antecessor. Então, nesta situação, estava o Eliseu a comandar a escola dos profetas. A Bíblia vai nos dizer que uma das mulheres dos filhos de profetas procura Eliseu muito aflita. Aleluia. Por quê? Porque ela estava viúva. O seu marido havia falecido. E o marido, quando morre, deixa uma dívida. Dívida essa que o credor, o homem a quem o marido devia dinheiro, foi fazer a cobrança. A Bíblia não diz há quanto tempo depois da morte do marido, mas eu creio que foi logo após. Por quê? Porque no Velho Testamento, quando o credor ia pedir as contas, ia cobrar as dívidas, a Bíblia nos diz que há um processo. O povo de Israel, antigamente, quando devia alguém, o credor o que fazia era, a primeira vez, ele ia e pegava o dinheiro que a família tivesse. Uma outra vez ele ia, a segunda vez, se a família não tivesse dinheiro suficiente para pagar a dívida a primeira vez, ele ia a segunda vez, e o que ele fazia? Ele pegava os bens da casa, a mobília, tudo que tivesse na casa, eletrodoméstico, naquela altura não havia, mas nos dias de hoje nós temos, e ele vendia para também quitar a dívida. E se aquilo não chegasse para pagar o valor, o que ele fazia era, voltava lá pela terceira vez e ia buscar os filhos, os homens da casa, para trabalharem como escravos. E não era durante 1 ano, era durante 6 anos, até que no 7º ano, o ano do jubileu, era perdoado a dívida. Independentemente do valor ser quitado ou não durante o tempo da escravatura, aqueles 7 anos, o credor teria que libertar os filhos daquela viúva, porque o ano do jubileu é um ano constituído por Deus para perdão de dívidas. Alguém que tivesse a dever a pessoa seria obrigada pela lei a liberar aquelas pessoas que estavam a trabalhar para quitar a dívida. Então, quer dizer que se chegou a essa situação, é porque o homem já tentou a primeira, já tentou a segunda vez e chegou a terceira vez. Yes. E a terceira vez queria levar os filhos. Ela era viúva. O marido era o provedor da casa. O marido faleceu. Não é naquela altura em que como nós, hoje, nos dias de hoje, as mulheres são mais independentes. Nem todas estão em casa, dependendo do marido. Muitas trabalham. Então, mas naquela altura não, as mulheres não trabalhavam. Elas dependiam sempre do marido para tudo. O marido é que provia tudo para casa. E os seus filhos, a Bíblia não diz qual é a idade. Se ela não tinha idade ainda de trabalhar para ajudar a mãe. Ou se calhar fazia alguma coisa para ajudar a mãe depois que o pai faleceu. Mas a Bíblia vai nos dizer que ele vai buscar os filhos. E ela, toda aflita, ela vai à procura do homem de Deus. Ela vai procurar o homem de Deus, porque ela sabe, ela vai dizer aqui que o marido dela era temente a Deus e ele servia a Deus. Ela, quando o credor chega para pregar os seus filhos, ela aí diz: não, eu não vou aceitar isso, porque eu só tenho os meus filhos. Meu marido já faleceu. Eles serão as pessoas que vão poder me suprir na minha necessidade. Então eu não vou deixar que isso aconteça. Eu vou ao homem de Deus, porque eu creio que ele vai fazer
Está a entender? Amém. Podemos não ter nada hoje, Yes. mas amanhã Deus pode nos surpreender. Aleluia. O que nós estamos a plantar hoje, talvez não vamos ver. Os nossos filhos vão colher. Aleluia. Os nossos netos vão colher. Os nossos bisnetos vão colher. Deus trabalha assim muitas vezes. Muitas vezes nós questionamos, queremos pesar a Deus, queremos exigir de Deus, mas nós não sabemos o que Deus vai preparar no futuro. Pode ser que muitas das bênçãos, promessas que Ele tem sobre a nossa vida, nós não veremos, não viveremos, mas é para a nossa descendência, para a futura geração que vem de nós. Tenta entender, igreja. E eu creio que isso aconteceu na vida desse homem. Ele morreu endividado, foram fazer aquilo que tinham que fazer, e a mulher foi pedir o socorro ao servo de Deus. E nós vemos que essa mulher, ela sabia muito bem a quem que ela foi pedir socorro. Se fossem outros crentes, todos os vizinhos iam saber. Todas as pessoas iam saber. Pegava o telefone e ligava para todo mundo. Mas nunca ia num homem de Deus. Nunca ia num pastor. Ela sabia que o marido era servo de Deus. Ela foi aonde? Para outro servo de Deus. Buscar solução, buscar direção. E o servo de Deus lhe deu essa direção. Glória a Deus. O Aleluia. servo de Deus lhe deu essa direção. Olha o que o homem de Deus vai dizer para ela. Perguntou a ela: o que eu posso fazer por ti, mulher? E ela diz assim, ele depois diz: declara-me, diz o que tu tens em casa. Igreja, foi buscar uma ajuda. O que ela esperava era que o homem de Deus lhe ajudasse, não que fizesse um outro questionamento. Normalmente, quando nós estamos aflitos e buscamos algo, queremos uma solução para a nossa situação, o que nós menos queremos é que alguém venha com questionamento. Queremos ver a solução rápida para resolver aquela situação. Mas nós vemos que o homem de Deus lhe perguntou: o que tu tens em casa? Declara-me. E ela disse assim: a tua serva, porque ela também é serva de Deus, mulher de servo, também servia a Deus. E ela também servia ao profeta. Isso nos diz o quê? Pode ser que ela também, de qualquer maneira, fazia um pãozinho, uma comidinha lá na escola dos profetas, servia ao Eliseu e os outros filhos do profeta, porque ela disse: tua serva. Além de ela ser serva de Deus, ela vai dizer que ela também é serva do profeta Eliseu. Tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Aleluia. Glória a Deus. E o que Eliseu vai dizer para ela? Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Yes, aleluia. O profeta não solucionou o problema dela. O profeta lhe deu uma direção, lhe deu uma instrução. O que Deus está falando conosco acerca disso? Há milagres na nossa vida que nós estamos à espera que Deus faça, que aconteça já, mas esse milagre depende de uma instrução, depende de uma palavra. Pode ser diretamente de Deus, pode ser que Deus usa o seu servo, a sua serva, para nos dar uma palavra. E é muito importante que nós entendamos isso, que há milagres que é gerado através de você obedecer a uma instrução. Porque se ela não obedece à instrução do profeta, o milagre não acontece. Imagina se ela fosse, ouviu a palavra, e em vez de fazer aquilo que o profeta fez, ela ainda fosse pôr o joelho no chão e fosse orar. Isso mostrava o quê? Que ela não tem fé suficiente para acreditar que uma palavra, um direcionamento, uma instrução na voz do profeta solucionaria o problema dela. E nós vemos que ela não foi orar, ela não foi clamar, ela simplesmente ouviu
tudo na nossa vida. Há situação que nós também temos a nossa parte para fazer. Deus conta conosco. Deus poderia fazer um milagre sem a instrução do profeta? Poderia. Deus poderia fazer um milagre sem ela orar ou clamar ou pedir? Poderia. Mas nesse caso, e em muitos outros casos, Deus só age mediante você obedecer um comando, uma palavra de Deus. Uma palavra na boca do profeta era uma palavra vinda diretamente de Deus, porque o espírito do profeta está conectado com o espírito de Deus e ele recebe direção de Deus. Deus fala com o profeta, Deus usa a boca do profeta na terra para falar com as pessoas. E se a pessoa ignorar isto, não viverá promessas, não viverá milagres, porque você tem que ser obediente. Se você realmente crê que ele é um homem de Deus, que ele é uma mulher de Deus, aquilo que ela abre a boca e fala, direcionamento de Deus, você tem que acatar e fazer. E sem questionar. Essa mulher não questionou. Ela poderia dizer: profeta, então eu venho te pedir uma ajuda. Os meus filhos estão quase a serem entregues para ser escravos. Em vez de você fazer um milagre, ou orar a teu Deus e dizer alguma coisa, não me mandar ainda por cima e pedir vasilhas emprestadas. Vasilhas emprestadas. Quer dizer, eu já estou com dívida, vou ainda pedir emprestado as vasilhas aos meus vizinhos. E não poucas, mas muitas. Muitas vasilhas. Igreja, obrigada Espírito Santo. Imagina que o teu e o meu milagre, o nosso milagre, dependesse da vasilha emprestada dos nossos vizinhos. Imagina que o nosso milagre dependia de uma outra pessoa. Como é que você se relaciona com teus vizinhos? Se essa mulher não tivesse um relacionamento com os vizinhos, certamente ela não receberia nenhuma vasilha emprestada. Isso nos mostra que há milagres na nossa vida, há milagres na vida dos servos de Deus, que é colaborativo, igreja. Envolve pessoas, envolve colaboração. E se nós não entendemos isso, o milagre não acontece. E o que vai acontecer? Vai culpar o homem de Deus, dizer que ele é falso profeta, que deu um direcionamento, mas que não aconteceu nada. Está entendendo, igreja? Ficamos a culpar o homem de Deus, mas muitas das vezes nós somos desobedientes, não fazemos exatamente aquilo que o homem de Deus nos diz, e as coisas depois dão para torto e queremos nos queixar. Depois queremos pegar o telefone e ligar para as pessoas, ou hoje em dia na rede social, tudo é resposta da rede social. Aquele servo de Deus é um falso profeta, me deu uma profecia, me deu um direcionamento, eu fiz tudo e não aconteceu. Às vezes não fez tudo, fez de uma maneira assim, mais ou menos. Mas olha o que essa mulher aqui, ela fez sem questionar. Ela foi e ela pegou vasilhas emprestadas na mão dos seus vizinhos, igreja. Vocês estão entendendo, igreja? Ela não teve vergonha. Ela não se questionou. Ela entendeu que o milagre dela acontecer, ela tinha que obedecer ao comando do homem de Deus. Sabe por quê? Porque os céus não se movem por causa da nossa opinião, daquilo que nós pensamos. Deus só se move na nossa vida através da nossa obediência. Através da nossa obediência. É por isso que nós temos que ter muito cuidado quando recebemos um direcionamento de Deus. Nós cumprimos conforme foi dito. Ela fez isso, pegou as vasilhas emprestadas. A Bíblia vai dizer o quê? Que ela disse que não tinha nada, né? Disse que não tinha nada, que era só um pouquinho. Obrigada, Espírito Santo. Que ela só tinha um pouco de azeite. Ela só tinha um pouco de azeite em casa. Um pouco de azeite para ela era só um pouco de azeite. Mas na mão de Deus não é pouco.
E você vai ver o que Deus vai fazer. Bíblia vai nos dizer o quê? Que ela, depois de ouvir a instrução, a estratégia do profeta para lhe abençoar, ela fecha as portas. Ela fecha a porta, ela e seus filhos. Eu creio que essa mulher não falou aos seus vizinhos o porquê, amém? Quem pode trazer algum papel por isso? O porquê de ela pedir vasilhas emprestadas. Talvez alguém pudesse perguntar. A maior parte dos vizinhos são os curiosos, né? Mas para que você quer tanta vasilha? Mas eu creio que ela não falou. Amém? Obrigada. Quarto, fechou a porta da casa, ela e os seus filhos. E ela deitava o azeite em todos aqueles vasos. Amém? Cada vez que o vaso era enchido, ela separava, punha parte. Está dizer, ela punha parte. E os filhos iam passando as vasilhas vazias. Vazias por quê? Porque Deus não enche aquilo que já está cheio. Tem que estar vazio, amém? Tem que estar vazio. Há algo extraordinário no vazio, igreja. Há algo extraordinário no vazio. Nós vemos nesse caso que as vasilhas estavam vazias. O pouco que tinha, ela punha em cada vasilha e Deus multiplicava. Deus multiplicava. E ela estava a ver aquilo acontecer na vista dela. Por quê? Porque ela tinha fé para crer que o milagre pudesse acontecer através daquela instrução. Se ela não tivesse fé, ela não viveria aquele milagre. O livro de Hebreus vai falar sobre fé, diz que fé é o fundamento, o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam. Ela não estava a ver nada. Os olhos dela não estavam a ver nada. Mas ela cria. Ela acreditava que o milagre pudesse acontecer. Essa mulher é uma mulher de fé. Não era uma fé qualquer, era uma fé verdadeira, fé genuína. Ela se calhar já viu muitos milagres feitos na vida do profeta Eliseu. Por isso que ela creu sem questionar. Ela creu sem questionar, amém? Ela creu sem questionar. Porque fé que questiona não é uma fé firme. Fé que questiona é uma fé firme. Ela não murmurou, porque ela entendeu que murmuração não é de servo de Deus. Quem murmura muito na falta da escassez, da dificuldade, o Senhor está a dizer: esse não é meu servo. Está a murmurar. Quem murmura é filho de Satanás. Filho de Deus não murmura. Filho de Deus é grato com o pouco que tem. Filho de Deus é grato com o pouco que tem. Pode ser pouco, mas nas mãos do meu Deus, ele vai ser grande, vai se multiplicar. Igreja, pedras, 2 pedras e uma funda na mão de Davi. Não era nada, apenas 2 pedras e uma funda. Na mão de Deus, derrotou o gigante. Igreja, 3 pães e 5 peixes. Na mão do menininho, para ele poderia alimentar ele e a sua família. Talvez. Mas na mão de Deus, na mão de Jesus, multiplicou-se e alimentou uma multidão, igreja. Bíblia está cheio de situações em que Deus realizou algo miraculoso, algo extraordinário. E tudo isso aconteceu por causa da fé. Será que Deus está dizendo para nós? Se você tem fé para crer, eu tenho fé também para executar. Se você tem fé para crer, e mesmo um pouco eu posso fazer, eu vou realizar. Sabe o que é isso? É fé que não questiona. É fé que não questiona. É você ver as coisas acontecerem, uma turbulência na tua vida, problemas atrás de problemas, situações que você diz: meu Deus, como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu vou superar isso? Como é que eu vou sair disso? Deus está a dizer: apenas confia em mim. Ele está no controle. Você pode não estar vendo uma solução hoje, mas Deus está trabalhando. Deus está trabalhando a teu favor. E no tempo certo, a tua vitória vai chegar. Mas é preciso você não murmurar e você não questionar. Entrega tudo a Deus. Faz culto de ação de graças. Agradece no pouco que Ele te coloca no muito. Agradece no pouco que Ele te coloca no muito. Às vezes você não tem uma carne
a falar comigo. Às vezes nós questionamos, murmuramos, falamos, não temos nada. Frigorífico às vezes pode ter só ovo, pode ter só leite, pode ter só algumas coisinhas. E nós dizemos, não tem nada para comer. Deus fica triste conosco. Deus fica triste conosco. Porque tem muitas pessoas que não têm mesmo nada. Não tem. Eu vi há dias um menino a comer no lixo. E aquilo cortou o meu coração. E eu chorei diante de Deus. Clamei pela misericórdia de Deus. Porque aquilo me chocou. E aquilo me abalou. E aquilo mexeu com a minha fé. Mexeu comigo. E eu tive que ajoelhar e pedir perdão para Deus. Porque muitas vezes eu questionei, eu murmurei. Porque tenho pouco. Mas eu nunca passei fome. Mas há pessoas que passam fome, que passam necessidade, não têm o que comer, nem um pão. E nós que temos um pão, nós murmuramos e não agradecemos naquele pouco que nós temos, igreja. E Deus não quer isso de nós. Deus não quer isso de nós. É pouco, mas dá graças a Deus. É pouco, agradece. Diz, Senhor, te dou graças. Não é fartura, Senhor, mas eu tenho um alimento para comer. Muitos não têm. Eu creio na tua provisão, porque a tua palavra não mente, Senhor. Tudo que o Senhor falou vai se cumprir na minha vida. Ainda que eu esteja a passar pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque o Senhor é comigo. A tua palavra diz que tu és o meu bom pastor. Nada me faltará. Ainda que eu não esteja a ver nada hoje, Senhor, eu creio que o Senhor está a trabalhar. E depois o Senhor vai se manifestar. E eu verei, Senhor. Os meus olhos contemplarão e verão a tua bondade na minha vida. Senhor, não me deixa murmurar. Senhor, não me deixa murmurar no povo, Senhor. Não deixa que a minha fé, Senhor, venha esmorecer. Porque eu tenho pouco, Senhor. Porque eu estou passando por essa situação. Verdadeiros servos de Deus têm uma fé inabalável. Verdadeiros homens de Deus, servos de Deus, têm uma fé inabalável. Aconteça o que acontecer, a fé está firmada na rocha que é Cristo. Aconteça o que acontecer, ela está firmada. A fé está firmada em Deus. E o Senhor quer isso de nós, igreja. Nós vemos que essa mulher, ela sim, mostrou realmente que é serva de Deus. Ela fez e o milagre aconteceu. E Deus vai dizer que o azeite só parou de cessar porque as vasilhas acabaram. Quer dizer que se tivesse mais vasilhas, enchia. Aquilo não parava. Meu Deus. Jesus. Vê só, era no versículo 6, né? Aleluia. E sucedeu que cheios que foram os vasos, disse ao seu filho, traz-me ainda mais vaso. Mas o seu filho lhe disse, não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Sabe o que é isso, igreja? É Deus dizer, eu não coloquei limite naquilo que eu quero fazer na vossa vida. Nós é que limitamos o nosso Deus. Nós é que limitamos o nosso Deus. Que o Senhor venha trabalhar na nossa fé no dia de hoje, igreja. Que nós possamos nos quebrantar, pedir perdão ao Senhor pela falta de fé que muitas vezes nos falta. Deus não colocou limite. Se nós temos fé para crer, Ele pode fazer infinitamente muito mais e mais e mais. Porque Ele é poderoso. O azeite cessou porque já não havia mais vasilhas vazias. Algo extraordinário aconteceu, igreja. Aleluia. Algo extraordinário aconteceu por causa da fé de uma mulher. O que eu entendo com isso? Fé é o combustível para o milagre acontecer na nossa vida. Fé é
combustível para nós acessarmos o extraordinário. Yes. Sabe o que é isso? Ela fez um ato profético. Yeah. Essa mulher fez um ato profético. Creio para o Ela creu, obedeceu a instrução. Yes. Mesmo não vendo nada, Yes. ela fez um ato profético. Está aqui. Ela preparou o ambiente para o milagre acontecer. Talvez para nós, o preparar milagre seja apenas louvor, adoração, culto de ação de graças. E Deus está trabalhando nos bastidores. Deus está fazendo, ainda que os nossos olhos não estejam vendo agora, mas nós cremos, nós cantamos, nós declaramos que o nosso Deus é o Deus do impossível. Nosso Deus é o Deus de milagre, Deus de vitória, Deus de poder. O que falta para nós, servos de Deus, é falta de fé. Não temos fé suficiente para crer no invisível. Nós não temos fé suficiente para crer naquilo que os nossos olhos não estão a ver. E por causa disso, nós não vivemos as promessas de Deus. Nós não vemos milagres acontecendo na nossa vida. Nós ficamos no raso. Nós não acessamos o sobrenatural, igreja. Azeite na Bíblia é muito mais do que um azeite. Azeite também simboliza a presença do Espírito Santo. Sabe o que eu aprendo com essa palavra? O Espírito Santo falou comigo ali. Disse assim para mim, enquanto estávamos aqui no momento da adoração. O Espírito Santo me disse, sabe o que é isso? Quando você for pregar, diz para os meus servos que na casa onde tem azeite, não faltará suprir de Deus. Não faltará provisão de Deus. Onde tem azeite, onde tem unção, onde tem presença de Deus, não vai faltar. Prepara apenas um ambiente que milagres vai acontecer, coisas extraordinárias vai acontecer. Ativa a vossa fé. Diz a minha igreja, ativam a vossa fé. Creem no sobrenatural. Vocês estão muito habituados com o natural, com o superficial, mas Deus quer nos levar a águas profundas, as coisas sobrenaturais, igreja. Deus quer nos usar. Há pessoas que Deus já colocou um dom. E nós estamos num ambiente profético, um ambiente de glória, em que o culto, o Senhor me falou isso ali, em que o culto está a decorrer. E o Senhor quer nos usar. E nós estamos aqui, não é a hora, Senhor. Às vezes, se você tem um dom de cura, o Senhor está te dando um direcionamento. Ora por aquela irmã, ora por aquele irmão. Coloca as mãos onde ela sente a dor, onde está enfermo. Que eu vou usar a tua mão, porque o dom de cura já está em ti. E toca, que algo vai acontecer. Mas o que nós fazemos? Questionamos. Será, Deus? É você que está falando comigo? Será? Eu vou fazer isso? Peça permissão para o pastor. Fala ao pastor que o Espírito Santo falou contigo. Que você tem essa unção. Porque cada um de nós aqui tem unção. E Deus quer nos usar. Nós muitas vezes é que limitamos. E nós muitas vezes é que fracassamos. Porque nós não ouvimos aquilo que Deus tem para fazer através de nós. Talvez Deus tenha uma palavra de direcionamento para fazer alguém. E você com medo, o que a pessoa vai pensar? Você se acanha e não deixa Deus te usar. Se você não quiser falar frente às pessoas, por ética, a parte, depois do culto, fala com a pessoa. No particular, ninguém precisa ouvir, mas Deus quer nos usar. Nós é que limitamos a ação do Espírito Santo na nossa vida. Você tem Espírito Santo na tua vida. Você tem dom. Você tem presença. O homem faleceu, deixou a família, mas na sua casa havia unção.
que lhe deu. O Senhor fez um milagre extraordinário na vida dela. Yes. Que não só quitou a dívida, Dela e de vizinho. mas também o Senhor trouxe a provisão para ela viver o resto da sua vida. Ela e os seus filhos. Por isso, quando ela vai ter com o profeta e diz que ela já fez isso tudo, o profeta lhe diz: ok, o milagre já está feito. O que você estava à procura fora estava dentro da tua casa. O que você tem que buscar aqui, eu entendo isso, é apenas instrução, direção. Mas a matéria-prima para teu milagre estava na tua casa. Aleluia. Estava na tua casa. Muitas das vezes, não, aquilo que nós queremos para Deus fazer na nossa vida está na nossa casa. E nós não sabemos. E é por isso que essa mulher foi ter com o profeta. O profeta lhe deu a direção e ela fez. E Deus supriu. O profeta disse: agora vai pagar a sua dívida. Quita tudo e viva do resto tu e os teus filhos. Sabe o que é isso? É Deus mostrando para aquela mulher que não importa que o marido dela ficou endividado, porque ele temia o Senhor, porque na casa deles tinha presença. Tinha a presença, porque ela recebeu um direcionamento, ela cumpriu o direcionamento de Deus, ela fechou as portas, ela não foi aí espalhando entre quatro paredes, mas ela fez no secreto, na privacidade, sob o direcionamento de Deus. Ela fez ela e a sua casa, e por causa disso ela viveu algo extraordinário. Essa mulher viveu o resto da sua vida, igreja, não se preocupando mais com nada, porque Jeová Jireh desceu naquela casa. Não só quitou a dívida dela, mas também deu a provisão que o marido não pode dar até o resto da vida dela e os seus filhos. E eu creio que essa mulher, quando morreu, ainda os filhos ficaram e usufruíram da bênção, da provisão divina naquela casa. Glória a Deus. Então, igreja, não se preocupe com quem vai falar que você é servo de Deus, mas está passando por dificuldade. Creia que Deus vai suprir no momento certo. Há tempo determinado para todas as coisas. A Bíblia nos fala sobre isso. Você pode estar passando por uma situação que não está havendo nenhuma solução, mas Deus vai abrir uma porta. Deus vai abrir uma porta. Deus vai usar alguém para te ajudar. Alguém para te dar um direcionamento. Alguém para fazer algo que você precisa, para te dizer algo que você precisa fazer. Se você crê que essa pessoa foi enviada de Deus para te ajudar, faça aquilo que a pessoa te falou. Segue a instrução e você verá o milagre de Deus na tua vida. Aleluia. Glória. Não desanima. Deus proverá. Não desanima diante da tribulação, da situação. Deus vai prover. Uma história que começou com pouco, com falta, terminou de uma maneira extraordinária. Aleluia. De uma maneira extraordinária. E tudo dependeu de quê? De fé. Fé para crer naquilo que não se podia ver ainda. Mas por causa disso ela foi abençoada. Ela e toda a sua casa. Meu Pai. Aleluia, Senhor. Ela e toda a sua casa. O que a presença de Deus na vida de um homem faz é algo que muitas vezes as pessoas questionam-se. As pessoas se questionam. Mas Deus age mesmo assim. Deus age mesmo assim. Então, igreja, vamos ficar com essa palavra, amém? Crendo que Deus é o nosso pastor, nada nos faltará. Deitar-nos faz em pastos verdes. Guia-nos em águas tranquilas, refrigera a nossa alma. Ainda que nós andássemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal nenhum. Por quê? Porque Ele está conosco. Ele está conosco. Não faltará provisão na tua casa. Não faltará o suprir de Deus. Vamos manter fiéis como esse homem manteve-se. Fiel até o fim. Mesmo quando ele era fiel.
ele era fiel. A fidelidade dele permaneceu mesmo diante de dívida. Isso é um aprendizado para nós. Porque muitas vezes, por causa da dívida, nós começamos a andar em caminhos tortuosos, caminho que não agrada a Deus. E Deus está nos dizer, mesmo diante de provações, diante de situações, com dívida ou sem dívida, doente ou não doente, tiver problema, mantenham-se fiéis. Fiéis a mim, temam, apenas obedeçam, sejam fiéis, ativam a vossa fé, que eu farei o impossível e o extraordinário na vossa vida. Amém? Até aqui a palavra do Senhor. Glória a Deus.